Na Pesquisas, por exemplo, mostra que o vice-presidente Geraldo Alckmin é o único candidato que forçaria um segundo turno contra o governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Traz mais detalhes para a gente dessa pesquisa, por favor. É isso, Soraya, pesquisa fresquinha, viu, que saiu há alguns minutos. Ela foi feita aqui no estado de São Paulo entre os dias 4 e 8 agora de dezembro. Conversou aí com um pouco menos de 1.000 pessoas e tem esse cenário, então, de que Tarcísio poderia sair vencedor no primeiro turno, tanto contra Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, como também contra a deputada federal Érica Hilton do PSOL. E aí teria um segundo turno forçado apenas em um cenário com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Vou dar rapidamente alguns números para vocês. Num cenário de primeiro turno, por exemplo, com Fernando Haddad, Tarcísio teria 48,4% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad 25,5%. Já contra Geraldo Alckmin, Tarcísio teria 46,6% e Geraldo Alckmin 26,1%. E com Érica Hilton, Tarcísio teria 52,1% e Érica Hilton 13,9%. Isso quer dizer que, de acordo com a margem de erro da pesquisa, que é de 3,4 pontos percentuais, o único cenário em que Tarcísio poderia não vencer em primeiro turno seria mesmo contra Geraldo Alckmin, contra o vice-presidente da República. Nos segundos turnos pesquisados, Tarcísio também aparece como favorito, vencendo inclusive o vice-presidente, mas é o único candidato, então, que aparece como levando o Tarcísio para uma segunda etapa, caso ele tente a reeleição aqui pelo estado de São Paulo. Claro que a gente vai continuar acompanhando esse cenário por aqui, Soraya. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas suas informações. Daqui a pouquinho você retorna aqui ao Jornal da Manhã. Enquanto isso, eu vou conversar mais uma vez com os nossos comentaristas. E como eu disse para a Bia, Kriegner, são cenários possíveis, porque a gente não sabe se de fato eles serão candidatos e para qual cargo. Mas você vê essa força real de Geraldo Alckmin para ir para o segundo turno com Tarcísio de Freitas, por exemplo? Para o segundo turno, Soraya, teria que considerar aí, na verdade, quem são as outras opções. Caso saia o Fernando Haddad representando o PT, ou um outro nome, talvez, aí que possa surgir, pode ser que esse segundo turno seja alterado. Mas entre as opções que existem hoje, de fato, o ex-governador Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, é o candidato mais forte por ter um histórico de muitos mandatos à frente do governo do estado e você ainda ter lideranças no estado que relembram desse período e que tem uma certa saudade. Agora, tem dois fatores que a gente precisa considerar. O primeiro deles é a mudança abrupta de posicionamento do Geraldo Alckmin, que antes era do PSDB, fez oposição ao PT, para então o campo da esquerda, se filiando ao PSB e aceitando estar na chapa do Lula. Essa é a primeira. E a segunda mudança é que aquele que era o secretário de governo do Alckmin, na época em que ele foi governador no seu último mandato, aquele responsável pelo relacionamento com prefeitos, com deputados, hoje é o secretário e permanecerá sendo o secretário de governo do Tarcísio. Estou falando do Gilberto Kassab. Então, essa figura pode mudar muito aquilo que seria um tal recall dos votos que Alckmin um dia teve no estado. A frente ainda permanece com o governador Tarcísio. Cristiano Vilela, como é que você acompanha essas movimentações todas? Como a Soraya bem descreveu, uma foto de momento, né? A gente ainda vai ter muita coisa para acontecer, se o Tarcísio vai mesmo tentar a reeleição em São Paulo, ou se ainda existe a possibilidade dele tentar ser candidato à presidência da República com uma possibilidade de desistência do Flávio mais para frente. Ou seja, são vários os cenários para que isso efetivamente se concretize. Mas, de qualquer modo, olhando para o lado de oposição, Haddad ou até mesmo Geraldo Alckmin. Me parece que o Alckmin é aquele nome que o interiorano ou as cidades do interior ainda têm uma boa lembrança do seu governo, né? Pois é, Nonato. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele tem uma frase que ele sempre fala, no tempo de governador falava bastante, que os ansiosos são os jornalistas e os políticos, né? Que muitas vezes tentam antecipar o calendário político e esse calendário político ele tem as suas peculiaridades, ele tem o seu momento. E o fato é que teremos essa definição só realmente no ano de 2026.
Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores ele acaba embaralhando o jogo justamente pela falta de cartas disponíveis na sua mão. Ou seja, o PT, que não tem ali uma candidatura definida, uma candidatura consistente, a esquerda, de uma forma geral, um grupo de apoio do presidente Lula, que não tem uma candidatura consistente em São Paulo, acaba levantando essa possibilidade de factóides de pessoas que, de alguma forma, têm um recall, são reconhecidas pela sociedade. No caso de Geraldo Alckmin, ele é um ex-governador, foi 4 vezes governador de São Paulo, seguramente tem lá o seu prestígio. Agora, é posto já de uma forma consensual que o nome de Geraldo Alckmin ele está colocado para a manutenção na condição de vice-presidente da República. Da mesma forma, Fernando Haddad, é evidente que tem lá o seu recall, ele já foi candidato aí em diversas eleições, foi candidato a governo na última eleição, já foi candidato a prefeito, candidato a presidente, enfim. No entanto, em todas as eleições, exceto aquela primeira que ele disputou, onde foi eleito prefeito de São Paulo, ele saiu derrotado, o que eventualmente acaba fazendo com que seja um nome bom, mas um nome que acaba patinando na hora do vamos ver, na hora das eleições. Então, nesse sentido, esse grupo político lança nomes, coloca realmente o assunto para ser discutido, virar um burburinho, mas o fato é que isso esconde um por detrás. E o por detrás é que o campo governista não tem uma candidatura definida e sólida para governador do estado de São Paulo.